Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho e Santa Mônica, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós continuaremos a catequese que o Arthur deu na aula passada, e ainda haverá mais uma, que são as catequeses sobre a criação. Nós estamos ainda no primeiro dogma, do credo, o primeiro artigo de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, na aula passada, o Arthur falou mais, digamos, do Deus Criador, e da criação enquanto ato de Deus, Deus que cria, e o que significa criar, o que significa professar a fé na criação.
Hoje nós falaremos mais da criação propriamente dita, né? Falaremos do que Deus criou, né? Que é quem é o objeto da criação de Deus propriamente dito. E na aula que vem nós falaremos do pecado original. Então, na aula que vem nós falaremos da queda dos anjos, primeiramente, no pecado, e depois da queda do homem no pecado. E assim a gente conclui as catequeses sobre a criação e concluiremos também as catequeses, digamos, mais centradas na primeira pessoa da Santíssima Trindade, em Deus Pai, para começarmos a parte destinada a nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então vamos aqui no Catecismo, a gente vai acompanhar pelo compêndio, como de costume. Se alguém não estiver com o compêndio, me avisa que eu pego lá na secretaria, passo o Pix para vocês. Mas antes da gente entrar no compêndio, que é a partir da pergunta 59, como eu mandei lá no grupo, a gente vai ler aqui só 3 parágrafos do Catecismo introdutórios, do 325 ao 327. O céu e a terra, é a primeira parte da aula, depois a gente vai falar da criação do homem. O símbolo dos apóstolos professa que Deus é o Criador do céu e da terra, e o símbolo niceno-constantinopolitano explicita do universo visível e invisível. Na Sagrada Escritura, a expressão céu e terra significa tudo aquilo que existe, a criação inteira. Indica também o nexo no interior da criação, que ao mesmo tempo une e distingue céu e terra. A terra é o mundo dos homens. O céu, ou os céus, pode designar o firmamento, mas também o lugar próprio de Deus, nosso Pai nos céus. E por conseguinte também o céu, que é a glória escatológica. Finalmente, a palavra céu indica o lugar das criaturas espirituais, os anjos, que estão ao redor de Deus. A profissão de fé do 4º Concílio de Latrão afirma que Deus criou conjuntamente, do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, a espiritual e a corporal, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas, por compor-se de espírito e de corpo. Então, aqui quando a gente fala, quando nós professamos a fé, que Deus é criador do céu e da terra, e o outro credo, que é aquele mais completo, niceno-constantinopolitano, ele tem esse nome complicado porque ele é fruto de 2 concílios ecumênicos, né? Ecumênico quer dizer concílios que abrangem a Igreja Universal. Ecumênico significa isso. Não é bem a utilização atual da palavra, que é muito deturpada hoje, diga-se de passagem, mas quando se fala de um concílio ecumênico é porque abrange todos os bispos do mundo inteiro. Então é uma reunião, digamos, do Papa, do Santo Padre, o Papa, com todos os bispos do mundo inteiro, com todo o colégio episcopal. E esse credo chama-se niceno-constantinopolitano porque ele foi composto, elaborado em 2 concílios ecumênicos, o concílio de Niceia, por isso Niceno, e o concílio de Constantinopla, por isso niceno-constantinopolitano. Então, quando ele fala, creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, quando a gente fala que céu, é claro que também significa o firmamento, como diz o Catecismo, e o céu também designa o lugar próprio de Deus e o lugar para o qual todos nós caminhamos ou deveríamos caminhar. Infelizmente, boa parte da humanidade não caminha em direção ao céu,
Infelizmente, é um sinal da crise da humanidade, a crise da sociedade na qual vivemos. Muitos sequer creem no céu, quanto mais caminham em direção a ele. Então, o céu também designa essa glória escatológica, né? Escatologia é o ramo da teologia, né? Que estuda as realidades últimas. Por isso é que aqui se fala de glória escatológica, essa glória do final dos tempos, ou do final da nossa vida. Então, o céu também designa isso. Todos nós deveríamos crer no céu e deveríamos viver para o céu, viver para caminhar em direção a essa vida eterna com Deus, essa vida eternamente feliz com Deus no céu. Mas quando nós falamos aqui Criador do céu e da terra, é o último sentido que é o principal. Nós cremos que Deus criou todas as coisas visíveis, isso é a terra, e o firmamento está dentro disso. Quando a gente fala do céu no sentido de firmamento, né? Todo esse universo, tudo que há no céu, fisicamente, isso está dentro da terra, está dentro da criação das coisas visíveis. E quando nós falamos que Deus criou o céu, isso designa as coisas invisíveis, que são os anjos. Então, a igreja professa a fé na existência dos anjos. Isso não é algo opinável, tá, gente? Aqui é algo dogmático. O católico crê na existência dos anjos. Isso é matéria de fé, como está escrito aqui no parágrafo 328 do Catecismo. A existência dos anjos, uma verdade de fé. A existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Então, como nós aprendemos nas aulas introdutórias, nós somos católicos, né? Então cremos ao mesmo tempo na revelação divina que foi feita por escrito, isso é a Sagrada Escritura, mas cremos também na revelação divina que foi feita oralmente na vida da igreja, na sua liturgia, e ao longo dos 2000 anos de história, isso é a sagrada tradição. E há uma unanimidade, tanto na Escritura como na tradição, a respeito da existência dos anjos. Isso é notório na Sagrada Escritura, são inúmeras passagens que fazem referências aos anjos e também aos próprios demônios, que são os anjos decaídos. Há um certo debate entre os doutores, os teólogos da igreja, se os anjos seriam puramente espirituais ou se eles teriam algum tipo de corpo, mesmo que diferente do nosso. Por mais que isso não seja propriamente uma verdade de fé, esse ponto específico, hoje prevalece o entendimento de Santo Tomás de Aquino e daqueles que o seguem, de que os anjos sim são seres puramente espirituais. Eles não têm corpo, o que não significa que quando eles aparecem para os homens, eles não podem assumir um corpo. Podem sim, isso está atestado na própria Sagrada Escritura. Por exemplo, se vocês forem no Antigo Testamento ler o livro de Tobias, que é uma história belíssima, até uma história de amor, né? Uma história que gira em torno da família, do matrimônio, lá aparecerá a figura de São Rafael Arcanjo, um dos 3 arcanjos, e ele aparece como um homem para Tobias. Só depois é que Tobias descobrirá que ele é um anjo. O mesmo se aplica, por exemplo, a São Gabriel. São Gabriel Arcanjo, que aparece para Nossa Senhora, aparece também para Zacarias, pai de João Batista, esposo de Santa Isabel, São Zacarias. Aparentemente, São Gabriel Arcanjo, por mais que a Escritura não seja tão clara, ele assume um corpo ao se manifestar. E isso claro, né, ou fica indicado tanto no momento em que ele aparece, ele anuncia o nascimento de São João Batista para Zacarias, e o momento em que ele anuncia o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo
para Nossa Senhora. Então, a existência dos anjos, ela é uma verdade de fé, e isso é muito importante, é muito concreto para a nossa vida de fiéis católicos. Por passagens, especialmente nas cartas de São Paulo, em geral se crê que são 9 as hierarquias angélicas. Então, de cabeça eu não sei se me recordarei das 9, mas existem os serafins, existem os querubins, as virtudes, as potestades, os tronos, as dominações. E é interessante que as 2 hierarquias com as quais nós mais lidamos ou temos mais intimidade são as 2 menores. É como se fosse o soldado e o cabo, né? Se a gente fosse, eu não sou militar, mas é como se fosse ali o soldado raso. Quem é o soldado? São os anjos da guarda, que eu diria que eles são os mais importantes no sentido do nosso trato diário e do exercício concreto da fé na existência dos anjos. E também os arcanjos. É interessante que os arcanjos, eles são a 2ª hierarquia, por mais que São Miguel Arcanjo, pela sua humildade, que o Padre Paulo Ricardo recentemente, eu me deparei, não sei se com um texto ou com um vídeo em que falava isso, ele comparava a humildade de Nossa Senhora com a humildade de São Miguel Arcanjo. São Miguel, por mais que seja da 2ª hierarquia, ele foi capaz de enfrentar e vencer aquele que ocupava a maior hierarquia sozinho, né? Lúcifer, ele era o maior de todos os anjos. Ele estava acima dos serafins e sozinho, só ele ocupava aquele lugar. Era de fato um anjo de luz, como seu próprio nome original indica, e infelizmente por soberba e inveja ele traiu Deus, se revoltou contra Deus e hoje é o príncipe dos demônios, ocupa a maior das profundezas no inferno, é Satanás. E São Miguel Arcanjo, ele tem esse nome Miguel, Mihael, significa quem como Deus, porque foi isso o que ele disse, né? A gente fala disse porque de uma maneira imprópria, porque eles não têm corpo, mas foi isso o que São Miguel Arcanjo disse para Lúcifer, quem como Deus, né? Quem é você para se revoltar contra Deus? E assim São Miguel Arcanjo, ele ocupa, claro, um lugar de muito destaque. Nós estamos, inclusive, num momento do ano litúrgico que é a Quaresma de São Miguel Arcanjo, né? Que foi criada por São Francisco de Assis. Existem 2 tempos penitenciais mais importantes no ano litúrgico. É o tempo do Advento, que é o início do ano litúrgico, ali do fim de novembro até o fim de dezembro, e o principal tempo penitencial, que é o tempo da Quaresma, que fica hoje, né, depois da reforma litúrgica de 1970, ele fica depois da primeira parte do tempo comum e antes da Semana Santa. E São Francisco de Assis, muito penitente, ele sentia a falta de um período de penitência entre esses 2 tempos litúrgicos, e aí ele cria a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Ela está situada entre o dia 15 de agosto, que é a solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu, e o dia dos 3 arcanjos, que é o dia 29 de setembro. Então é do dia 15 de agosto ao dia 29 de setembro. Quem quiser se aprofundar, eu até devo dar uma aula sobre isso na Perseverança, que é um grupo que tem para aqueles que já fizeram a catequese, mas quem já está na catequese e quiser participar, fique à vontade. É sempre na última quinta-feira do mês, às 8 horas da noite. Eu devo dar uma aula sobre a Quaresma de São Miguel. Eu tenho feito esse ano e é muito bom. É um tempo penitencial, é um tempo bem rico assim também do ano litúrgico. Então São Miguel tem esse protagonismo. E quem quiser, até depois a gente pode ler, é mais apropriado na próxima aula, mas quem quiser ler, a criação dos anjos, ela não está na Sagrada Escritura tão clara. Aliás, não há nenhuma passagem que fale diretamente da criação, mas a queda dos anjos sim.
ela está um pouco presente no capítulo 12 do livro do Apocalipse. Ali fala-se dessa reação de São Miguel, é aquela passagem que fala de Nossa Senhora como uma mulher que aparece no céu, com uma coroa de 12 estrelas. Ali tem um indicativo de Lúcifer, né, como o dragão, a antiga serpente. São João, que é o autor do livro do Apocalipse, vai falar que é Satanás, que varre com a sua cauda uma terça parte das estrelas do céu. Isso seria um indicativo de que 1/3 dos anjos teria se corrompido, e esses são os demônios. É bom saber, né, por mais que seja um número bem relevante, mas é bom saber que o bem está em maioria, né, em ampla maioria. Então, no caso, os anjos que se mantiveram fiéis a Deus ocupam essas 9 hierarquias, e os anjos decaídos são os demônios chefiados por Satanás. Em linhas gerais, essa é a história dos anjos. Houve uma revelação de Deus para os anjos, tá, gente? Assim como houve para nós, homens, houve também para os anjos uma revelação de Deus. Uns se mantiveram fiéis, professaram a sua fé em Deus, se mantiveram fiéis, esses são os anjos, e outros, infelizmente, traíram a Deus, e para eles não há volta. Não faz, por mais que seja um ato até de bondade, de amor, mas não faria sentido rezar pela conversão de um demônio. A sua decisão é irrevogável. Os anjos têm uma inteligência bem superior à nossa, um intelecto muito mais desenvolvido. Então, a partir do momento em que eles tomaram essa decisão, ainda houve um tempo, digamos, histórico, né? Por mais que não seja, o tempo dos anjos seja diferente do nosso, não seja esse tempo cronológico, mas houve um tempo para que eles se arrependessem, e de fato alguns se arrependeram, outros, por outro lado, se corromperam nesse caminho, mas a partir do momento em que a decisão se tornou definitiva, não há mais volta. Eles não querem ser perdoados. Deus continua a amá-los, mas eles não querem perdão. Eles odeiam a Deus, infelizmente. Então, é importantíssimo que vocês principalmente tenham uma profunda devoção aos 3 arcanjos, mas eu diria ainda mais pelos anjos da guarda de vocês. Um questionamento que vocês deveriam se fazer agora, e eu também, quantas vezes por dia vocês falam com o anjo da guarda de vocês? Deus deu um anjo da guarda para cada um de nós. Cada pessoa tem um anjo da guarda, e a missão do anjo da guarda é nos levar para o céu, é nos ajudar a ir para o céu, a estar com Deus eternamente no céu. E é uma tremenda negligência nós não darmos atenção para os nossos anjos da guarda. E eu falo até por experiência própria, quantas vezes nós fazemos isso. Imagina, eu vou pegar exemplos esdrúxulos aqui. Imagina se Deus designasse o Pelé no auge da sua forma, o atleta do século, para acompanhar vocês a vida inteira. Será que a gente não ia chamar o Pelé para bater uma bolinha de vez em quando, né? Ou pelo menos pedir para ele fazer uma embaixadinha para a gente ficar olhando? Ou se Deus designasse o Roberto Carlos, né, o rei, será que eu não ia chamar o Roberto Carlos para ir no karaokê comigo? Ou para cantar, para eu chorar um pouquinho ouvindo as músicas dele? E quem são esses homens, né, que têm uma notoriedade em um sentido humano, de alguma forma atingiram ali uma excelência em uma determinada área? Quem são esses homens diante de um anjo? Se nós fôssemos comparar o que seria na proporção do que é um anjo e do que é um homem, o que seria nós sermos o anjo da guarda de alguém, né? Mal comparando, seria como se Deus pedisse para nós cuidarmos de uma formiga durante toda a sua existência. A proporção é um pouco essa. E vejam a humildade dos nossos anjos da guarda. Inclusive, um dos motivos da revolta de Lúcifer foi essa. Ele teve inveja do homem
inveja de Deus, das suas prerrogativas, ódio de Deus, isso é a soberba, mas também ele se revoltou porque foi revelado que anjos teriam que servir criaturas inferiores como são os homens, e que o próprio Deus se faria homem na história. Isso revolta Lúcifer. Nossa Senhora é uma ideia, é uma verdade. O que é Nossa Senhora é algo que revolta os demônios. Isso é atestado até por padres exorcistas. Durante o ato do exorcismo, quando se reza uma Ave Maria, a pessoa que está possuída pelo demônio, em geral, começa a gritar, porque a ideia do que é Nossa Senhora, uma mulher, uma criatura por natureza muito inferior aos anjos, que é mãe de Deus. Ela gerou o próprio Deus no seu ventre. Isso é uma ideia insuportável para um demônio. Então vejam que os nossos anjos da guarda são profundamente humildes e eles querem nos servir, eles querem nos levar para o céu. E como é que a gente não dá bom dia para eles? Seja com aquela oração habitual: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governe e ilumina. Amém. Nós fazemos essa oração no início da aula justamente para que durante a aula o meu anjo da guarda me ajude a falar para vocês o que vocês precisam ouvir, e o anjo da guarda de vocês quebre as barreiras do coração de vocês, dos ouvidos, para que vocês ouçam e se convertam. Tenham certeza que eles estão aí sentados do lado de vocês. Eles não têm corpo, né? Não precisam sentar nessas cadeiras vazias aqui, mas eles estão aqui. Eles não saem dos nossos lados. Então, mesmo que não seja essa oração pronta, mas por que não dar bom dia para o anjo da guarda? Por que não saudá-lo? Não precisa fazer alto até para ninguém levar vocês para o hospício, né? A gente vive num mundo tão materialista, mas tem pessoas que têm um hábito, por exemplo, vai encontrar alguém baixinho, né, de forma inaudível, a pessoa saúda o anjo da guarda da outra, para que o anjo da guarda ajude naquela conversa, naquele ato que será praticado, às vezes uma reunião profissional, o que quer que seja. Então, isso é algo que mostra um senso de presença de Deus. Senso de presença de Deus é aquela pessoa que se sente, que na realidade sabe, crê que está na presença de Deus o tempo todo, e crer que nós estamos na presença dos nossos anjos da guarda é um indicativo desse senso de presença de Deus. Então, vocês não precisam dar comida para o anjo da guarda de vocês, ele não sente fome. Enquanto vocês dormem, ele fica acordado ao lado, cuidando de vocês. Então, tenham esse hábito de dar bom dia, de pedir o seu auxílio em tudo que vocês fizerem. Isso vale para mim também. Eu não trouxe hoje, mas existe um devocionário da própria Canção Nova, que é um devocionário que tem várias orações voltadas para os anjos, os arcanjos. A própria Quaresma de São Miguel está lá, a oração. Então, tenham os anjos da guarda muito próximos de vocês. E São Miguel Arcanjo, ele é o anjo da guarda da igreja. É o anjo da guarda do Papa, poderíamos dizer também, enquanto Papa, por mais que ele também tenha um anjo da guarda desde o seu nascimento, né, desde o momento em que ele passou a existir. Aí tem uma discussão se o anjo da guarda ele já se torna anjo da guarda no momento da concepção, no momento do nascimento ou no momento do batismo. Parece que prevalece a posição, isso é opinável também, isso são debates teológicos até interessantes, mas que eu pelo menos não estou gabaritado para entrar, mas parece que prevalece a posição que é no momento do nascimento, por mais que a vida comece na concepção. Mas o fato é que nós temos um anjo da guarda e nós precisamos conversar com ele, conviver com ele. Imagina se nós não convivêssemos com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, seria algo grotesco. Se nós fôssemos indiferentes àqueles com os quais moramos. Então, é isso que nós fazemos quando somos negligentes com os nossos anjos da guarda. Então, façamos esse propósito
Estamos no momento apropriado. O dia do Anjo da Guarda, não sei se vocês sabem, o dia dos arcanjos é 29 de setembro, como eu falei. O dia dos Anjos da Guarda é o dia 2 de outubro. Esse é o dia em que a igreja celebra os Anjos da Guarda. Então, façamos esse propósito, a partir da aula de hoje. É o que eu desejo para mim e para vocês, que nós possamos, de fato, ter devoção pelos anjos da guarda, pelos nossos anjos da guarda. Existem devoções que não são opcionais, tá, gente? A devoção pelos santos não é que ela seja opcional, eu tenho que ter devoção. Ali na igreja, eu não sei se vocês viram, hoje é dia de Santo Agostinho, hoje é um dos dias mais importantes do ano aqui na nossa paróquia. Vai ter um churrasco também, quem quiser vir. Ah, mas é muito caro. É caro porque é para ajudar a igreja, não é para você encher a barriga de carne, Ah, não, eu queria que fosse R$10 sem balança. Não, mas não é. Evento de igreja não é para você encher a barriga. Também pode fazer isso sem cair no pecado da gula, mas é para ajudar financeiramente a igreja. Nada impede que uma pessoa que não tenha condições financeiras de pedir para entrar de um outro valor. Eu acho que a igreja deveria acolher, mas em geral as pessoas aqui têm condições, graças a Deus, de pagar um valor um pouco maior. Mas ali na igreja está a imagem de Santo Agostinho, a imagem de Santa Mônica, e entre eles está um relicário. Então ali tem um relicário com relíquias de primeiro grau, deve ser um pedaço do osso de Santo Agostinho, de Santa Mônica, de Santa Rita de Cássia e de Santo Tomás de Vila Nova. Depois vocês podem ir lá também. É um costume bonito na igreja, oscular, beijar as relíquias dos santos. Então, vejam que essas práticas não podem se perder na vida da igreja. Então, nós temos que ter essa devoção pelos santos. Então eu estou ali com um pedaço de uma pessoa que alcançou a perfeição cristã nessa vida. E as relíquias, elas são veneradas desde o início da igreja. Isso não é uma idolatria, mas imagina se nós tivéssemos um pedaço do cabelo de Nossa Senhora, por exemplo. Eu vou ser indiferente a isso? Eu vou tratar como um cachorro ali que deixa cair o pelo? É claro que não. O cabelo de Nossa Senhora. E existem relíquias. Eu, por exemplo, eu fui em São José dos Campos. Lá a catedral é dedicada a São Dimas. Lá eles têm uma relíquia que é um pedaço da cruz onde São Dimas foi crucificado. Está lá. Então é algo assim impressionante como isso foi conservado até hoje. Então, eu falava que a devoção aos santos nós devemos ter, mas é claro que é apropriado que eu me aproxime dos santos, que eu me sinta chamado a ter uma devoção maior, seja pelo meu nome. Eu me chamo Pedro Luiz, por exemplo. Por isso até que eu sou adepto do nome composto, porque o nome composto permite que você tenha 2 santos onomásticos. Os reis têm 18 nomes, 20 nomes, mas eu tenho que ter devoção, penso, por São Pedro e por São Luís. Existem vários, inclusive. Então, são santos que nos protegem somente pelo fato de termos o mesmo nome que eles. O santo do dia do nosso aniversário, será que vocês sabem? O santo do dia em que vocês foram batizados, o santo do dia que vocês se casaram. Então são pequenos indicativos. A igreja onde vocês se casaram, para aqueles que são casados. Então essas datas nos indicam alguns caminhos de santos por quem nós podemos ter devoção. E alguns santos nos escolhem. Como o padre Paulo Ricardo fala, ao longo da minha vida alguns acontecimentos me levam a ter devoção. Só que existem 3 devoções, eu diria, que não são opináveis. É claro, além daquela por nosso Senhor Jesus Cristo, que eu nem chamaria, uma devoção com D maiúsculo, pelo Sagrado Coração de Jesus. Tudo aquilo que diz respeito a nosso Senhor, o preciosíssimo sangue de nosso Senhor, o seu santíssimo nome, tudo que diz respeito a nosso Senhor Jesus Cristo é prioridade total. Mas a devoção a Nossa Senhora, ela é obrigatória, ela não é uma opção. Eu tenho que ter devoção a Nossa Senhora, uma profunda devoção a ela. A devoção a São José também, ela não é uma opção. Nós temos que ter, enquanto católicos, uma profunda devoção a São José. Por isso é que ele é o padroeiro da Igreja Universal, é o patrono da Igreja.
esposo da Virgem Maria, pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai é putativo, adotivo, ou pelo menos, ou simplesmente pai, em um certo sentido. E também o anjo da guarda. Essas 3 devoções, o anjo da guarda não é uma opção, eu tenho que ter devoção pelo meu anjo da guarda, eu tenho que ter um trato cotidiano, um trato contínuo com o meu anjo da guarda. Então vamos aqui às perguntas que dizem respeito aos anjos no compêndio, que estão a partir da pergunta 59. A Sagrada Escritura diz: Deus criou o céu e a terra, Gênesis 1, versículo 1. A Igreja, na sua profissão de fé, proclama que Deus é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, de todos os seres espirituais e materiais, ou seja, dos anjos e do mundo visível, de modo particular do homem. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas puramente espirituais, não corpóreas, invisíveis e imortais, seres pessoais dotados de inteligência e de vontade. Eles, contemplando Deus face a face, incessantemente, glorificam-no, servem-no e são seus mensageiros no cumprimento da missão de salvação para todos os homens. Então, se a missão dos demônios é nos levar para o inferno, e eles vivem apenas para isso, não se assustem, o demônio não joga videogame, não vai no Maracanã, ele vive para perder as nossas almas eternamente no inferno, e nós devemos levar isso muito a sério também. Da mesma maneira, eu não quero assustar vocês, mas da mesma maneira que Deus designa um anjo para cuidar de nós e nos levar para o céu, é razoável pensar que Satanás designe um demônio para nos perder eternamente no inferno. E eu não quero assustar vocês, mas à medida em que nós nos crescemos espiritualmente, nos aproximamos da santidade, esse número provavelmente aumente. Não pensem que os demônios estão lá no Castelo das Pedras, no Barra Music, no show da Ludmilla. Ali, os demônios não têm muito a fazer nesses ambientes, porque as pessoas ali já estão entregues. E isso existe até uma história de um santo em que ele passou numa determinada cidade e o demônio estava lá jogando pedrinha, assim, né? Ele perguntou: ué, demônio, o que você está fazendo aí? Tá desocupado? Tá na vadiagem? Não, mas é porque essa cidade aqui já está todo mundo no pecado, então eu não tenho nada mais para fazer. Aí houve uma outra visão de um frade franciscano ajoelhado em penitência, em adoração, e havia ali acima dele uma multidão de demônios a tentá-lo. Então é assim mesmo. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, crescem também as tentações, as batalhas espirituais, mas tenham certeza, isso é uma verdade de fé. É um pouco relacionado ao que o Arthur falou para vocês na aula passada a respeito do mal, que Deus não permite um mal, se deste mal ele não pode tirar um bem maior. Isso nos ensina o nosso pai Santo Agostinho, e a igreja abraçou essa verdade. Então, Deus não permite que nós sejamos tentados acima das nossas forças. Então, se nós formos tentados de uma maneira muito intensa, Ele nos dará graça para nós resistirmos, e essa é a nossa fé. Mas é fundamental que nós creiamos na existência dos anjos, mas também dos anjos decaídos, e que nós saibamos que estamos no meio de uma batalha espiritual. E os anjos, por outro lado, a missão dos anjos, como eu falei, de todos eles é nos levar para o céu. Essa é a missão dos anjos, em particular dos nossos anjos da guarda, e anjo significa mensageiro, tá, gente? A etimologia da palavra anjo é mensageiro. Quem são os anjos? É o que está aqui. Criaturas puramente espirituais, não corpóreas, invisíveis e imortais, seres pessoais dotados de inteligência e de vontade.
Então, isso é quem são os anjos. Agora, o que fazem os anjos? Eles são mensageiros. Então, a palavra anjo designa não propriamente quem eles são, mas o que eles fazem, qual é a sua missão, como diz Santo Agostinho numa citação que está no Catecismo. Então, os anjos são mensageiros de Deus, cuja missão é nos levar para o céu. De que modo os anjos estão presentes na vida da igreja? A igreja se une aos anjos para adorar a Deus, invoca a assistência deles e celebra liturgicamente a memória de alguns. Cada fiel tem ao próprio lado um anjo como protetor e pastor para o conduzir à vida. Essa é uma citação de São Basílio Magno, que é um padre da igreja. Quem quiser, eu já falei bastante, se aprofundar nessa questão da existência dos anjos, leiam no Catecismo dos parágrafos 325 a 336. Eu já falei para vocês que não deixem de ler o Catecismo entre as aulas, tá, gente? O Catecismo é bem difícil, para não dizer impossível, lermos o Catecismo em todas as suas partes aqui na aula. A catequese duraria, eu gostaria, mas vocês talvez não, a catequese duraria uns 5 anos, como era antigamente. Que saudade desse tempo que eu não vivi, mas realmente seria um pouco complicado. Nós teríamos que ter muitas turmas, né? Porque graças a Deus sempre as pessoas nos procuram. Mas eu também vou recomendar um livro, se algum de vocês quiser procurar no Google, porque o nome do padre talvez eu não me lembre mais. Quem quiser se aprofundar nessa história da criação dos anjos e da queda, existe um livro que foi escrito, é claro que aqui é totalmente opinável, é um padre exorcista espanhol que é especialista em demonologia. Eu falei da escatologia, a demonologia é o ramo da teologia que estuda os demônios, né, os anjos decaídos. É José Antônio Fortea, o nome do padre, se eu não me engano, e se alguém puder jogar o link lá no grupo, é História do Mundo dos Anjos. Esse livro é muito interessante porque ele fez uma história em forma de narrativa a respeito da criação e da queda dos anjos e aprofunda demais porque não está na Escritura. Então é claro que é um esforço teológico, não é algo de verdade, de fé o que ele escreve ali, mas ele fala da criação, ele fala de como Deus se revelou aos anjos, de como os anjos caíram no pecado. Quer falar, querido? Eu queria tirar uma dúvida. Você disse que a missão dos anjos da guarda é conduzir a salvação, né? E por outro lado, os anjos também são imortais. Eu queria saber, assim, no momento que a gente morre, a gente vai para a vida eterna, enfim, a gente alcança a salvação, o que se torna os nossos anjos da guarda? Não, assim, eles têm essa missão enquanto nós vivemos, mas eles têm, digamos, uma vida própria, no sentido de que eles são criaturas que foram criadas por Deus e amadas por Deus para estar com Ele eternamente no céu. O fato é que o anjo, ele já está com Deus eternamente no céu. Pense, por exemplo, em Nossa Senhora, pense nos santos, eles já estão na visão beatífica, eles já estão vendo Deus face a face, mas eles continuam a agir na história também para nos levar para o céu. Então, quando nós chegamos lá, imaginemos que nós estamos no purgatório. Eu não confesso para você que eu não sei exatamente se os nossos anjos da guarda continuam no purgatório a nos auxiliar ou, como ela falou, se eles assumem a missão com uma outra pessoa. O fato é que quando nós estamos salvos, especialmente quando nós estamos no céu, a missão está cumprida, mas ele é uma criatura amada por Deus e chamada a ficar com Ele eternamente no céu. Ele simplesmente cumpriu a sua missão. É bem parecido, mal comparando, porque os santos e Nossa Senhora, eles acabam por fazer o bem, né, e tem uma missão mais universal, mas eles continuam, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela falou, né, uma frase muito bela, ela falou: eu passarei o meu céu fazendo o bem na terra. Então isso mostra o que é o anjo da guarda e os anjos em geral, e podemos comparar com o próprio casamento, né? O matrimônio também existe para que um seja
alguns são como pedra de tropeço, cumprem essa missão, mas não deveria ser assim. Um auxilia o outro a chegar ao céu. Isso é o matrimônio. Não é que um é a razão da felicidade do outro. A razão da felicidade é sempre Deus, mas um é chamado a levar o outro para Deus. E no céu nós não seremos casados. É claro que eu olharei para minha esposa e saberei que nesta vida ela foi, mas nós no céu seremos casados com Deus. É um pouco parecido com o anjo da guarda. Eu verei o meu anjo da guarda no céu. É claro que será uma forma diferente de ver, porque ele é puramente espiritual, mas eu saberei que ele cuidou de mim nesta vida. O anjo da guarda, assim, eventualmente assuma a posição de anjo da guarda de uma outra? Então isso também não é questão de fé, isso. Pode ser que sim, pode ser que não, porque de fato os anjos, a criação dos anjos, digamos, já passou, né? É diferente da humanidade que se reproduz, né? No caso dos anjos, não, mas há uma multidão enorme de anjos, então não sabemos se houve a necessidade dessa substituição, mas pode ser que sim, não há nada que impeça isso, mas cada um de nós tem um anjo da guarda e a missão deles só se conclui quando nós chegamos ao céu, né? E infelizmente, né, temos que pensar também que não é que os anjos fracassam, né, mas deve ser muito triste, né, quando uma pessoa é condenada ao inferno, aquele anjo também não conseguiu cumprir a sua missão, não por culpa dele. Porque entendam, os anjos eles têm um modo de proceder igual ao de Deus, né? Deus ele não arromba a porta. No livro do Apocalipse, Nosso Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. O demônio não, o demônio ele arromba a porta, é tipo o Júnior Baiano, aquela tesoura voadora na porta, ele não pede licença. Então, o nosso anjo ele só vai agir se nós o invocarmos, se nós rezarmos. É claro que alguma ação ele terá, mas com uma eficácia muito menor se nós nos abríssemos para ele. Agora, os demônios não. São poucas as pessoas, infelizmente algumas pessoas se entregam ao chamado satanismo, né? Invocam os demônios com consciência, mas a maioria das pessoas não pede, né, que os demônios ajam, mas eles não respeitam isso, eles vão tentá-las, eles vão colocá-las em situações para perdê-las eternamente. A gente tem que estar muito atento a esse combate espiritual no qual vivemos, tá? Agora a gente entra aqui na pergunta 62 até a 65, na questão da criação do mundo visível. O que ensina a Sagrada Escritura acerca da criação do mundo visível? Por meio da narração dos 6 dias da criação, a Sagrada Escritura nos faz conhecer o valor da criação e a sua finalidade de louvor a Deus e de serviço ao homem. Todas as coisas devem a própria existência a Deus, do qual recebem a própria bondade e perfeição, as próprias leis e o próprio lugar no universo. Qual é o lugar do homem na criação? O homem é o cume da criação visível, porquanto é criado à imagem e semelhança de Deus. Que tipo de ligação existe entre as coisas criadas? Existe entre as coisas criadas uma interdependência e uma hierarquia queridas por Deus. Ao mesmo tempo, existe uma unidade e solidariedade entre as criaturas, pois todas têm o mesmo Criador. São por Ele amadas e estão ordenadas à sua glória. Respeitar as leis inscritas na criação e as relações que derivam da natureza das coisas é, portanto, princípio de sabedoria e fundamento da moral. Que relação há entre a obra da criação e a da redenção? A obra da criação culmina na obra ainda maior da redenção. Com efeito, esta dá início à nova criação, na qual tudo encontrará seu pleno sentido e seu cumprimento.
Então, é só para que vocês saibam, no catecismo, essa parte que fala da criação do mundo visível está entre os parágrafos 337 a 354, tá? Na realidade, 337 a 349. O resumo disso que foi falado é que vai da 350 a 354. Provavelmente vocês já leram esse relato da criação na aula passada, mas vamos retomá-lo, porque agora, no livro do Gênesis, capítulo 1, agora é que a gente vai falar, eu preferiria ler as perguntas na sequência, a gente vai falar agora da criação do mundo visível, da criação da terra. E aqui a gente pode tirar uma série de lições fundamentais para as nossas vidas e que infelizmente são desconsideradas pelas pessoas hoje. Hoje as pessoas estão preocupadíssimas com as verdades científicas a respeito da criação e elas têm até um certo apelo. Como começou? Foi o Big Bang? Não foi o Big Bang? Agora, vamos falar de maneira muito clara o que muda na nossa vida a partir do momento em que eu sei foi através do Big Bang. Aí passa 1 minuto eu pensando sobre isso. O que isso mudou na minha vida? Muito pouco. Agora, as verdades que estão a respeito da criação sob a ótica da fé, essas são fundamentais. E sem essas verdades, nós somos incapazes de chegar ao conhecimento do sentido das nossas vidas, do princípio da nossa existência, do fim da nossa existência. É isso o que faz toda a diferença, e por isso essas catequeses sobre a criação são fundamentais. Então vamos fazer aqui uma leitura mais pausada do capítulo 1 do livro do Gênesis, versículos 1 a 25. Vamos lá, é a primeira página da Sagrada Escritura. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, o que há a respeito da criação dos anjos é isso, o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu já falei para vocês que aqui está um indicativo da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Deus disse. Aqui é um indicativo que, claro, que para uma pessoa que não tem o Novo Testamento é inalcançável, mas aqui é um indicativo da presença de nosso Senhor Jesus Cristo na criação, Ele que é o Verbo que se fez carne. Deus disse, é o verbo, é a palavra que cria. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Então, primeiro aspecto aqui a chamar a atenção, Deus viu que a luz era boa. A criação, ela é boa por natureza. Os próprios demônios foram criados bons. Por natureza eles são bons. Por vontade própria eles se tornaram maus. Eles se corromperam. Mas até aquela barata que vocês assassinaram ontem na casa de vocês, ela é boa, por natureza. Eu não estou dizendo que vocês não tenham que matar a barata. Isso é necessário por uma questão de higiene, por uma questão de proteção dos nossos filhos, dos alimentos que estão nas nossas casas. Agora, se você vê uma formiga no play do seu prédio, você não tem que matar aquela formiga que está no play do seu prédio. É uma coisa até que eu ensino para os meus filhos, porque às vezes, na maldade que a própria criança já tem, que é fruto do pecado original,
A criança vai lá e mata aquele animal ali à toa, como um esporte, não tem necessidade. Agora, dentro de casa, uma aranha, né? Não, é igual esse pessoal aí fora que quer capturar a sucuri, né? Aquela cobrinha de 10 metros, aquele belíssimo animal, sabe? Tudo bem, se você está num ambiente, se você tem essa capacidade, agora você exigir que o fazendeiro faça isso, ao invés de matar a cobra para proteger. Então, é só para dizer que a criação ela é sempre boa. Todos os seres criados por Deus e a criação em geral, ela é sempre boa, bela e verdadeira. É difícil falar que a barata é bela, mas algo da beleza de Deus, porque o Deus ele cria, ele imprime na criatura algo dele próprio, ele que é o sumo bem, ele que é a suma verdade, a suma beleza. Então tudo isso é imprimido em maior ou menor grau em toda a criação. Vamos ao segundo dia, no versículo 9. Deus disse que as águas... versículo 6. Deus disse: faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E assim se fez. Deus chamou ao firmamento céu. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. Então vejam que a criação ela não é igualitária. Hoje existe uma mentalidade igualitarista na sociedade, fruto muito do erro, né, do socialismo, do comunismo, aquela coisa dos direitos iguais. Uma coisa é dizer que todos têm igual dignidade, no caso os homens, né? Mas no que diz respeito à criação isso não é correto. Há uma dignidade diferente. Vejam que em primeiríssimo lugar o mundo visível, a criação foi dos seres inanimados, aqueles que não têm vida, aqueles que não são animados. E no terceiro dia surgem os primeiros seres animados, que são as plantas, que são os vegetais, que têm uma dignidade inferior do que a dignidade dos animais. É claro que, da mesma maneira que eu falava agora da formiga que eu encontro no play do meu prédio, o mesmo se aplica às plantas, e até é agradável se cercar de plantas. Inclusive, não é chegar num extremo. Tudo bem, se vocês querem conversar com as plantas de vocês, é melhor conversar com o anjo da guarda, com Nossa Senhora, com o próprio Deus, né? Ou com as pessoas que estão na casa de vocês, mas cuidar das plantas, ter plantas em casa, mesmo num apartamento, ou se você mora numa casa, isso é extremamente agradável. Um prefeito que se preocupa em arborizar a cidade. Então, veja que nós temos que ter um cuidado, isso é corretíssimo. Agora, não significa que eu vou virar um maluco do Greenpeace que coloca a planta no lugar de Deus e acha que o ser humano é o problema do mundo. É evidente que não. Então, esse ecologismo que existe hoje, ele é totalmente desordenado, porque ele, ao invés de ver o homem como o príncipe da criação, o cume da criação, ele vê o ser humano como um problema.
Você fala com esses doidos e só falta eles dizerem para você, olha, a solução para o mundo é acabar com a raça humana, a gente extingue o ser humano e aí haverá a paz, haverá a ordem, sendo que toda a solução para o mundo passa pelo homem. O homem, ele é bom como ele foi criado por Deus. E o que acaba por fazer o homem mal é o pecado. Então, o que vai resolver os problemas do mundo é a conversão das pessoas. É as pessoas se converterem à fé católica, inclusive, e adorarem a Deus, e isso levará as pessoas a amar o próximo, como a elas mesmas, por amor a Deus. Não há solução que passe por isso. Então, fujam dessa mentalidade igualitária. Nós, mesmo dentro da humanidade, da raça humana, existem diferenças que são queridas por Deus, e isso é ótimo que seja assim, porque é a partir da diferença, como está escrito no compêndio, que vem a interdependência e a solidariedade. Isso a gente vai falar quando a gente for falar lá da moral, da parte social da moral. É graças à diferença, às diferenças sociais em todos os sentidos, porque a gente só pensa na econômica, mas tem pessoas que são mais inteligentes do que as outras, tem pessoas que são mais cultas do que as outras, sabem mais sobre uma determinada matéria ou às vezes sobre uma cultura geral. Tem pessoas que são mais belas do que as outras, tem pessoas que são mais bonitas, tem pessoas que são menos bonitas, para a gente ser politicamente correto. Tem pessoas que têm mais dinheiro do que as outras. E isso, para que existe essa diferença? Para que aqueles que têm mais socorram aqueles que têm menos. E há uma interdependência, uma solidariedade. E as pessoas não pensam na principal diferença, que é a diferença em termos de virtude. Tem pessoas que têm mais virtude do que outras, ou têm uma virtude que a outra não tem. Como é bonito ver isso às vezes num matrimônio, em que um tem uma virtude que o outro não tem, e o outro tem uma virtude que este não tem. E um auxilia o outro na sua dificuldade. E a principal das diferenças que ninguém liga, que é a santidade. Tem pessoas que são santas, tem pessoas que estão a lutar pela santidade, tem pessoas que estão entregues ao pecado. E essa é a principal diferença. Essa é a diferença que deveria nos incomodar, entre aspas, no sentido de nós nos movermos em direção àqueles que já chegaram na santidade, nos espelharmos nele. E a diferença não deveria ser fonte de inveja. Essa é a lógica do demônio. Existem dois pecados que são demoníacos por excelência, porque os demônios não cometem aqueles pecados que estão relacionados ao corpo. O demônio não peca por gula, por luxúria, por ira. Os pecados angélicos ou demoníacos por excelência são a inveja e a soberba. E o que é propagado hoje? Se aquela pessoa é diferente de mim, se ela tem algo que eu não tenho, eu devo invejá-la. Isso é algo demoníaco, quando na realidade o correto seria: aquela pessoa tem algo que eu não tenho, eu devo admirá-la e me interrogar diante de Deus se eu devo ter aquilo que ela não tem. Se for uma Ferrari, muito provavelmente eu não tenho que ter aquilo, porque pouquíssimos são chamados a ter uma Ferrari, pouquíssimos. Agora, se for uma virtude, eu devo admirá-la e pedir a Deus a graça de ter aquela virtude que eu ainda não tenho. Então vejam que a criação, ela é hierárquica e ela é ordenada. Quando a gente fala, por exemplo, de cadeia alimentar ou de ecossistema, isso faz muito sentido. Todos os seres devem a sua existência a Deus. Deus é o Criador, Ele é o autor de tudo. Ele é, nós somos porque Ele é. Ele nos deu o ser. Vocês aprenderam na aula passada que criar é tirar do nada. Tirar do nada e dar o ser. Ninguém é capaz de criar a não ser Deus. Quando nós falamos que nós criamos algo, é um sentido impróprio da palavra.
Nós sempre atuamos sobre uma matéria pré-existente. Deus não, Deus cria. Ninguém gosta de pensar nisso, mas quando os nossos pais se relacionaram sexualmente e nós fomos concebidos, naquele momento Deus criou do nada a nossa alma. O corpo vem do material genético dos nossos pais, do óvulo da nossa mãe e do espermatozoide dos nossos pais. Agora, a alma foi criada por Deus do nada naquele momento, e por isso a vida deve ser defendida desde a concepção. Ali já está uma pessoa digna, uma vida digna, desejada por Deus. Então, o que o relato da criação, que eu vou continuar daqui a pouco, mostra é que a criação ela é ordenada, ela é hierárquica. Deus é o fim, é o princípio e o fim de toda a criação, ele é o autor de tudo, mas os demais seres visíveis foram criados para o homem. Esse é o detalhe. Os anjos não. Os anjos, a exemplo dos homens, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Qual é o traço distintivo que mostra que um ser é criado à imagem e semelhança de Deus? É a inteligência e a vontade, é a alma, é este espírito, é a inteligência e a vontade. Todos os demais seres foram criados, no caso do mundo visível, já que os anjos não precisam deles, eles foram criados para o homem. Não é que o homem vai abusar disso, maltratar, é justamente o contrário. Ele vai usar. Por isso é que é lícito ao homem matar um animal para se alimentar. Não seria lícito fazer isso com uma pessoa. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, havia tribos que eram adeptas da antropofagia, ou seja, do canibalismo. O canibalismo é um pecado gravíssimo. Eu não posso matar uma pessoa para me alimentar. Agora, um animal, sim. Por quê? Porque ele foi criado para o bem do homem. Mas é claro que eu não vou matar um animal, como eu falava da formiga no play, a troco de nada. Mesmo uma simples formiga. Por que eu a matarei a troco de nada? Agora, hoje, por exemplo, como existem as roupas sintéticas, condena-se muito a questão das peles. Faz até certo sentido que uma pessoa que mora na cidade, de fato, ela não tem necessidade de ter um casaco de pele, porque hoje a roupa sintética substitui. Agora, eu não posso chegar lá para o esquimó, no momento em que ele matou um urso polar para fazer um casaco, e dizer, pô, mas por que você não foi no shopping comprar? Então, vejam que a moralidade desses atos, ela vai ser avaliada segundo determinadas circunstâncias. O que eu não posso cair é nesse ecologismo radical, anticristão, ateu, que coloca a criação no lugar de Deus, que idolatra a criação. Existem pessoas hoje que, se você pisa num ovo de tartaruga, ela te mata, e ela é a favor do aborto. Tem lógica isso? Você se preocupar mais com uma tartaruga no ovo do que com um ser humano na barriga de sua mãe? Isso mostra uma pessoa que está com a cabeça completamente virada, que não tem fé, que não sabe nada de quem ela é. Uma pessoa que se mostra favorável ao aborto, ela atinge a ela mesma. Ela não consegue refletir que, então, os seus pais poderiam ter te assassinado no ventre da sua mãe? Eles tinham esse direito. Então vejam que são posições que são tomadas que mostram que a pessoa não tem uma catequese básica sobre a criação, sobre a dignidade do homem, a dignidade que é dada por Deus ao homem. Então vamos ao quarto dia. Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite,
e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Aqui só uma observação que é mais um parênteses. Vejam a importância dessa palavra de Deus, desse texto da Sagrada Escritura. Quantos homens ao longo da história idolatraram o sol, por exemplo, a própria lua? Aqui mesmo no Brasil, determinadas tribos, se eu não me engano, a lua era uma divindade chamada Jaci, se eu não me engano. Os incas, por exemplo, eu gosto daquele desenho do Tintim. Graças a Deus os meus filhos também já gostam, a gente assistiu. Tem um episódio lá que mostra como os incas dizem que o sol é um deus. Os próprios romanos, os gregos, também idolatravam os planetas. Vejam a importância de uma palavra que mostra que os luzeiros, as estrelas, são simples criaturas criadas por Deus. Vejam como isso tem uma dimensão que nós que já fomos educados minimamente de maneira católica para crer no Deus verdadeiro e crer que esses astros são criaturas. Nós não temos a dimensão. Imagine uma pessoa que idolatra o sol. Ela pode sair do seu erro a partir da revelação. Então aqui é um texto muito profundo, que muitas vezes nós não alcançamos a profundidade. O momento histórico em que isso foi revelado por Deus, imagino que num primeiro momento de maneira verbal e depois colocado por escrito, isso mudou a história completamente. Não é à toa, por exemplo, que o Natal ele coincide com a festa do solstício de verão, que era chamado do Deus, né? A festa do Deus Sol na época do Império Romano, e os cristãos propositalmente colocam a festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, ele que é o Sol por excelência, no mesmo momento. Então é fundamental que nós tenhamos essa percepção de como o relato da criação ele é riquíssimo. Versículo 20, Deus disse: pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o quinto dia. Deus disse: produza a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então a criação dos animais foi no quinto e na primeira metade do sexto dia. E vejam que aqui há uma bênção diferente para os animais. Isso mostra que eles estão hierarquicamente acima dos demais seres criados anteriormente. A própria questão da reprodução, do encher a terra, do frutificar, aqui tem, e no próprio reino animal há uma hierarquia. Pensemos nos animais domésticos. Você não vai pegar um crocodilo, né, e passear com ele na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então o cachorro, o gato, aqueles animais que algumas vezes estão nas nossas casas ou estão mais próximos, eles têm uma dignidade superior daquela barata que vocês assassinaram ontem na casa de vocês. Então é fundamental que nós tenhamos esse senso.
E vejam, eu falei das hierarquias angélicas, nem o céu é hierárquico. Vocês acham que vocês vão sentar na mesma cadeira de Nossa Senhora no céu? Não é possível que vocês pensem isso. Seria um devaneio. Então, Deus, ele é hierárquico sempre. E isso é bom. Então vejam como essa mentalidade igualitarista que é jogada sobre as nossas caras hoje, ela é falsa. E ela é contrária à vontade de Deus. E nós somos criados com essa mentalidade igualitarista. A gente vai para a rua, às vezes, direitos iguais, a gente nem procura, devem ser iguais se as circunstâncias assim indicarem. Por exemplo, faria sentido que as mulheres prestassem serviço militar obrigatório, como os homens são chamados a fazê-lo? Faria sentido que numa guerra as mulheres pegassem armas, como os homens são chamados a fazê-lo? É claro que não. Você está dizendo que eu sou um sexo frágil, eu vou sair da catequese. Não é sexo frágil, é uma fragilidade física, que é vontade de Deus. E vejam a importância da mulher que fica para cuidar da sociedade, para cuidar da família. A mulher que é chamada a educar a sociedade, no final das contas, muito mais do que as escolas, muito mais do que qualquer instituição. E ainda nos acusam de sexo frágil. A dona de casa hoje é tratada como um lixo. Essa tarefa tão bela que a mulher tem e que o homem, claro, vai colaborar com ela, mas ser o sustento do lar, o sustento da sociedade. Vejam que isso é algo que, se a gente for investigar com o coração aberto, é algo que enaltece a mulher, valoriza, engrandece, e hoje é tratado como uma ofensa. Então, esse igualitarismo, ele é muito anticatólico. Fujam disso. E aí a gente chega no cume da criação, que é na metade do 6º dia, que é a criação do homem. E é a parte final da aula. Eu vou ler primeiro na Bíblia e depois a gente vai para o compêndio. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui um indicativo da Santíssima Trindade, porque está na primeira pessoa do plural. Não é faço, é façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que a verdade, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então aqui o homem é chamado a reinar. E reinar, gente, não é tiranizar. Hoje a gente também é criado dessa maneira. As nossas aulas de história, né? A monarquia é o demônio. A democracia, que tem até o demo no nome, a democracia é o céu. Eu não vou entrar nesse mérito, senão essa aula é mais para frente. Deixa eu chegar lá na parte, mas a gente é educado totalmente errado. Aí a palavra reinar para nós, ela tem sempre uma conotação negativa. Mas quando a gente vai falar com os nossos filhos, a gente não fala: você é a presidentinha do papai. Não, a gente fala: é a princesinha do papai. Então, por outro lado, a monarquia, ela ainda exerce sobre nós um romantismo. Tem lá os contos da Disney. Ninguém vai falar: você é o meu presidente. Não, eu falo para o meu filho: você é o príncipe. Mas vejam que, em geral, quando a gente pensa em reinar, a gente pensa num tirano, num homem mau, naquele absolutismo que é ensinado e que de fato aconteceu, a monarquia absolutista, em que o monarca até se coloca no lugar de Deus. E não, reinar é servir. Nós cremos num rei, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o rei por excelência, que reinou na cruz, deu a sua vida para nos salvar. Então, quando a gente fala de autoridade, a autoridade, a gente vai falar isso quando a gente der aula sobre o 4º mandamento, honrar pai e mãe. A autoridade, sobre uma ótica católica, é serviço. O pai e a mãe, que são os chefes da família, eles devem servir um ao outro e aos seus filhos. Não é que eles não vão mandar, eles não vão educar,
desempenhar a autoridade, exercer a autoridade, mas eles vão se colocar a serviço. E é assim que o homem governa a criação. Ele reina, ele administra, ele gere. Assim deveria ser, claro, se o mundo fosse ordenado, se todas as pessoas tivessem Deus no coração, porque esse é o detalhe, é ter Deus no coração, porque se eu tenho Deus no coração, quando eu exerço autoridade, eu sei que eu estou submetido a Deus, e que eu estou, em tempos de eleições, é fundamental falar isso, eu estou naquele cargo para fazer a vontade de Deus. Quantos políticos pensam isso? Quantos políticos pensam que eu deverei exercer aquele dever, aquela autoridade para Deus e segundo a vontade de Deus? Se fosse assim, seria espetacular. Se todos os políticos se submetessem a Deus, se vissem submissos a Deus, isso seria um detalhe fundamental. Deus criou o homem à sua imagem, versículo 27, criou-o à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, depois a manhã, foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que ele abençoou, terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação, do céu e da terra. Então, de trás para frente, o próprio Deus consagrou o sétimo dia, que no nosso caso passou a ser o primeiro dia ou o oitavo dia, né? O domingo ele é ao mesmo tempo o primeiro dia da semana, mas é o oitavo dia, porque é o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E isso é considerado uma nova criação. Então, há um tempo para Deus. Então, esse descanso do trabalho não é simplesmente um ócio, não é ficar no sofá a zapear pela televisão ou vendo jogos de futebol sucessivos, né? Como muitos de nós homens somos tentados a fazer nos momentos de descanso. É fundamental que, em primeiríssimo lugar, o momento de descanso ele seja consagrado a Deus. Por isso é que a gente vai à missa todos os domingos, porque é o centro do dia do Senhor, é a missa, e é um dia em que a gente vai rezar um pouco mais, e é claro que outras coisas vêm, o descanso propriamente dito, as atividades com a família, as atividades de lazer. Então é fundamental que haja esse momento reservado para Deus, todos os dias. Um momento dedicado para Deus é o momento em que a gente vai rezar, isso a gente vai falar mais no fim da catequese, quando a gente falar da oração, mas também esse momento semanal consagrado a Deus. Então isso é inspirado na própria criação. Eu não sei se vocês repararam, mas depois que Deus criou o homem, ele não falou Deus viu que era bom, mas Deus viu que era muito bom. E então vejam que há também aqui um sinal da prevalência, né? Do reinado do homem sobre os demais bens criados.
É no versículo 31. Deus contemplou toda a obra e viu que tudo era muito bom. Então, o homem, eu não gosto de usar palavras em inglês no meio da exposição em português, mas vou renunciar ao meu gosto pessoal. O homem, ele deu um upgrade, né? Uma elevação à criação. Houve ali um ápice, um cume, há um crescimento a partir da criação do homem. Então, fujamos de toda essa mentalidade anti-humana que nos rodeia também. É claro que a corrupção do ótimo, né? Isso é uma verdade. Quando o ótimo é corrompido, ele é muito pior do que a corrupção do bom. Então é claro que o homem pecador faz o mal e capricha no fazer o mal. Eu já me livrei dos noticiários há muito tempo, mas às vezes você vai na casa de uma pessoa que gosta de ficar com a televisão ligada o dia inteiro, né? Você senta lá enquanto ela está fazendo café, aí está lá o noticiário. E é impressionante a quantidade de más notícias. Eu não recomendo para vocês porque não acho que tenha utilidade nenhuma. Eu fico vendo porque eu quero rezar por todo mundo. Reza sem ver. Então reza por todas as más notícias que acontecem. Agora, aquilo ali deprime uma pessoa. Então é fundamental que saibamos. O homem pecador, ele é um desastre. A corrupção do ótimo é um desastre. Mas Deus dá a graça para que nós nos convertamos. Não há solução fora do homem, não há solução fora do ser humano. Deus nos salvou quando Ele se fez homem, Ele quis se fazer homem para nos salvar. Então, Deus assumiu a nossa humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem. Isso é um sinal claro de que Ele deseja que nós nos unamos a Ele. Isso é possível. Os grandes heróis da história são os santos. Não é o Hulk, o Capitão América. E agora até esses filmes estão ficando ideologizados. Com todo respeito às mulheres, mas agora tem a Hulka, tem não sei o quê. Eu só fico vendo assim nos anúncios, né? Tem um tempo, até por ter filhos pequenos, ir ao cinema não é tão fácil, mas vejam que hoje a gente valoriza, isso é até bom. Eu vejo o meu menino, é bom para ele ter essa referência dos super-heróis, isso faz parte. Lá em casa minha esposa compra coisa das princesas para minha filha, dos Vingadores lá para o meu filho. Isso é bom para formá-los, mas eles precisam ser educados para entender que os grandes heróis da história são os santos. Eles é que de fato mudaram a sociedade, porque viveram para Deus. E esse é o nosso chamado. Todos nós somos chamados à santidade. A santidade não é algo para poucos. É claro que os grandes santos da história Deus escolhe. Deus escolhe determinadas pessoas para serem os grandes santos. Isso não está nas nossas mãos. Agora, a santidade, o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, por amor a Deus, isso é acessível a nós. Isso não é algo de outro mundo. E é um esforço de sempre. É um esforço que a cada momento eu devo fazer e pedir a Deus a graça, porque sem a graça de Deus eu não consigo nada, para fazer o bem, para amar concretamente. E não há solução para nenhum problema social fora disso. Qualquer problema social só tem uma solução: o homem entregar a sua vida para Deus e passar a amar com o amor de Deus. Porque sem o amor de Deus a gente não ama. Sem a graça de Deus a gente é incapaz até de dar bom dia para o vizinho. E nem precisa ser o vizinho chato, é até o vizinho legal. Se a gente dá um bom dia, um sorriso ali, a graça de Deus veio em nosso socorro. Então vamos ler aqui as últimas perguntas, a partir da pergunta 66 do compêndio. Em que sentido o homem é criado à imagem de Deus? O homem é criado à imagem de Deus no sentido de que é capaz de conhecer e de amar na liberdade o próprio Criador. É a única criatura nesta terra que Deus quis em si mesma
e que chamou a partilhar no conhecimento e no amor a sua vida divina. Criado à imagem de Deus, ele tem a dignidade de pessoa. Não é alguma coisa, mas alguém capaz de se conhecer e de se doar livremente e de entrar em comunhão com Deus e com as outras pessoas. Então vejam, o homem ele é criado à imagem de Deus porque ele tem inteligência e vontade. Ele é capaz de conhecer e de amar. Conhecer é a inteligência, que é uma faculdade da alma, e a vontade também, amar. Entendam que os animais, quando nós falamos que eles amam, isso é num sentido impróprio. Eles amam porque eles foram criados por Deus. Então tudo aquilo que neles reverbera amor não é feito intencionalmente, não é um ato de vontade, é simplesmente um reverberar do Deus que é amor que os criou. Agora nós não. Nós somos chamados a amar de fato. Nós temos inteligência e vontade. E vejam, é a única criatura na terra que Deus quis em si mesma. Os anjos não entram nisso porque eles não são da terra, eles são do céu, eles são do mundo invisível. Todas as demais criaturas foram criadas para o homem. O homem foi a única que Deus quis em si mesmo, e aqui está algo fundamental. E que chamou a partilhar no conhecimento e no amor a sua vida divina. O homem é chamado a participar da vida divina no céu. Quando a gente fala de salvação, salvação não é simplesmente a remissão dos pecados. Salvação é participação na vida divina. Vejam a dignidade elevadíssima de um ser humano. A dignidade elevadíssima de uma pessoa. É chamada a estar com Deus eternamente no céu, a entrar e participar da intimidade de Deus, da vida divina. Isso é muito alto. Por isso é que a gente tem que dar total prioridade à nossa salvação. É para isso que nós estamos aqui. E por conta disso é que nós somos uma pessoa humana. Existe a pessoa angélica, existe a pessoa divina. Nós somos pessoas humanas, justamente porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É totalmente diferente dos animais, dos vegetais, que têm uma dignidade própria, mas não podem ser chamados de pessoas. Nós somos capazes de nos conhecermos. Vejam, essa inteligência ela permite que não apenas conheçamos a Deus, mas nos conheçamos e nos doemos. Isso é o amor. O amor é se doar, é se entregar. Hoje a mentalidade, o senso comum, o amor é aquele romantismo, né? É passear na praia do Leblon ao som de bossa nova na novela do Manuel Carlos, né? Não é o amor. É claro que tem um momento do romantismo, tem um momento desse enamoramento, do olhinho que brilha quando a gente vê o outro, mas o amor se manifesta de uma maneira muito mais intensa quando eu acordo às 3 da manhã para trocar uma fralda, ou quando eu vejo, ou quando hoje teve reunião lá do nosso círculo do encontro de casais ontem, quando eu vi aquela louça lá, né? Até prejudicou a preparação da aula, aquela pilha de louça, mas é aí que se manifesta o amor, nesse momento da cruz, no momento da cruz mesmo, quando a gente tem paciência com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, a paciência nos momentos difíceis. Isso é o amor, é a doação, entrar em comunhão com Deus e com o outro, como está escrito aqui. Então, só o homem é capaz disso no mundo visível. Nenhum dos outros seres é capaz de conhecer a Deus, de se conhecer, de se doar e entrar em comunhão com Deus e com o próximo. E aí a gente chega à questão 67, que fala do fim. Para qual fim Deus criou o homem? Deus criou tudo para o homem,
mas o homem foi criado para conhecer, servir e amar a Deus, para oferecer-lhe neste mundo toda a criação em ação de graças e ser elevado à vida com Deus no céu. Somente no mistério do Verbo encarnado encontra a verdadeira luz o mistério do homem, predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, que é a perfeita imagem do Deus invisível. Então, vejam que nós fomos criados para conhecer, servir e amar a Deus. Esse é o fim. Conhecer, servir e amar a Deus nesta vida, para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo eternamente na próxima. Esse é o sentido das nossas vidas. E aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas têm vivido desta maneira? Pouquíssimas, proporcionalmente na sociedade. Não estou pedindo para vocês entrarem no IBGE e ficarem na rua e perguntando, você vive para conhecer, servir e amar a Deus? Não precisa. A gente olha como as pessoas estão vivendo, a maioria não vive para Deus. A maioria não se dedica a conhecer Deus, servir Deus e amar. Isso é no cotidiano, gente. Isso não é... Isso, para alguns, vai ser renunciar a tudo e abraçar uma vocação, e é ótimo que seja assim, e que haja cada vez mais sacerdotes, que haja cada vez mais religiosos, mas muitos vão abraçar esse chamado no meio da sociedade, no meio da vida familiar, no meio da vida de trabalho, no meio da vida social. Então nós somos chamados, nunca se esqueçam disso, para conhecer, servir e amar a Deus. Olha que bonito isso, para oferecer-lhe neste mundo toda a criação em ação de graças e ser elevado à vida com Deus no céu, como eu falava. Facilmente a gente chega aqui no churrasco do Santo Agostinho, veja, um churrasco colado na paróquia, Deus está aqui do lado, né? Eu olho ali, eu vejo a igreja, sei que o sacrário está ali, Deus está em todos os lugares, né? Mas no sacrário ele está de uma forma diferente, ali está nosso Senhor Jesus Cristo realmente presente na Eucaristia. Facilmente eu chego ali no churrasco e boto a picanha no lugar de Deus. Alguns podem se embriagar, tomara que hoje ninguém se embriague, mas quantas festas de igreja acontece isso? Quando eu me embriago, o que é isso? Eu estou colocando a bebida no lugar de Deus. Eu estou me lançando ali naquele bem criado que eu deveria beber em ação de graças, agradecer a Deus. Eu gosto de tomar uma cerveja, tomar um vinho. Ontem mesmo a gente tomou vinho lá em casa. Beber em ação de graças. Agora, não, eu vou lá e coloco a picanha no lugar de Deus e entro naquele prato ali. Então, vejam a importância de rezar antes de comer, de agradecer, abençoar o alimento, porque tudo isso vai ordenando as coisas. Se eu abençoo, eu já coloquei Deus acima daquilo. E claro, a moderação. A barriga encheu, para de comer. Não precisa passar mal toda vez que come, né? Facilmente a gente faz isso. E aí fica lá com azia, tem que tomar estomazil, engove. Tem gente que toma até antes. Isso é o cume da cara de pau. Quantas vezes eu fiz isso? Nos meus tempos de trevas, né? Tem gente que toma engove antes, já está com maldade antes de fazer. Então, assim, vejam que amar a Deus é relativamente simples. É difícil, é desafiador, mas é colocar Deus como o fim de todas as coisas. Tudo que eu fizer, Deus deve reinar, Deus está acima de tudo. E aí fica tudo melhor, tudo fica mais equilibrado, mais ordenado. E aqui também diz que tudo isso fica muito mais fácil de entender, é claro, se a gente olha para o mistério da redenção, para a encarnação do Verbo, Deus que se fez homem para nos salvar. Ali eu vejo o fim. Se eu olho para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vejo com muito mais facilidade que eu fui criado para amar a Deus. Ele me amou desta forma, eu devo retribuir este amor. Por que os homens formam uma unidade? É a pergunta 68. Todos os homens formam a unidade do gênero humano pela comum origem que tem em Deus. Além disso, Deus de um só homem fez toda a espécie humana.
Todos, pois, têm um único Salvador, e todos são chamados a partilhar da eterna felicidade de Deus. Então aqui está a igual dignidade de toda pessoa humana. Todos nós somos iguais, aí sim é igualdade. Todos nós somos iguais em dignidade, porque todos nós temos os mesmos pais em comum, Adão e Eva. Todos temos um único Salvador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e todos nós somos chamados a partilhar dessa felicidade eterna com Deus no céu. Então ninguém é criado para ser condenado ao inferno. Todos nós somos criados para o céu. Todos nós fomos criados por Deus para o céu, para a vida eterna com Deus no céu. Na carta de São Paulo a Timóteo ele diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso chamado. E aí a pergunta 69 já vai falar da alma, que além de uma unidade na humanidade, o próprio homem, o ser humano individualmente considerado, ele forma uma unidade de corpo e alma. Como a alma e o corpo formam no homem uma unidade. A pessoa humana é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O espírito e a matéria no homem formam uma única natureza. Essa unidade é tão profunda que, graças ao princípio espiritual, que é a alma, o corpo, que é material, torna-se um corpo humano e vivo e participa da dignidade de imagem de Deus. Então vejam que nós olhamos para os anjos e percebemos que eles são seres puramente espirituais. Olhamos para os animais e percebemos que eles são seres puramente corporais. O homem, de alguma forma, ele está no meio. Ele está no meio da criação visível e invisível. Porque o homem tem corpo, ele tem uma parte visível e ele tem uma dimensão espiritual invisível, que é a alma. E a vida vem quando a alma anima o corpo. Por isso é que a alma também, em latim, é alma anima. A alma anima o corpo, dá vida. Então é no momento da concepção em que Deus cria a alma, do nada ali se torna uma pessoa humana. Ali se torna uma vida. E a morte é justamente a separação do corpo e da alma. Fala-se muito da morte biológica, da morte cerebral, mas para nós, sob a ótica da fé, a morte acontece no momento em que a alma se separa do corpo e aquele corpo fica sem vida, fica inanimado, fica sem a alma. Então, a alma é esse princípio espiritual que é imortal, As nossas almas são imortais. E nós cremos que, por mais que na morte os nossos corpos se separem, ou as nossas almas se separem dos nossos corpos, no final dos tempos haverá a ressurreição da carne. Isso aí a gente vai falar em uma aula específica, que é o dogma da ressurreição da carne. As almas voltarão para os corpos e aí aqueles que estão salvos, aqueles que estão no céu, ressuscitarão para um corpo glorioso. E os condenados ao inferno ressuscitarão com um corpo condenado, um corpo que não tem nada de glorioso. Isso é fé da igreja. Quem dá a alma ao homem? A pergunta 70. A alma espiritual não vem dos pais, mas é criada diretamente por Deus e é imortal. Ao separar-se do corpo por ocasião da morte, ela não perece. Unir-se-á novamente ao corpo no momento da ressurreição final. E só uma coisa que eu não falei, no momento em que a alma se separa do corpo, ali já a gente vai ter uma aula sobre isso, o juízo particular. Ali a pessoa já conhece o seu destino eterno. Alguns são condenados ao inferno e outros são salvos. Dentre aqueles que são salvos, uma minoria, que são os santos, os que alcançam a santidade nessa vida, essa minoria vai direto para o céu
e outros tantos, a maioria dos salvos, passa pelo purgatório com a sua alma. Ali é a alma que é julgada, que tem esse juízo particular. Que relação estabeleceu Deus entre o homem e a mulher? Essa pergunta é muito importante para os tempos atuais. O homem e a mulher foram criados por Deus numa igual dignidade, como pessoas humanas, e ao mesmo tempo numa recíproca complementaridade como homem e mulher. Deus os quis um para o outro, para uma comunhão de pessoas. Juntos são também chamados a transmitir a vida humana, formando no matrimônio uma só carne, e a dominar a terra como intendentes de Deus. Então isso é muito importante. Hoje a gente acaba sendo alvo de 3 erros, eu diria, principais, ou 4 a gente poderia dizer, que são erros que são jogados e ameaçam os nossos filhos, inclusive. A gente tem que ter muita atenção, quem tem filhos ou quem terá filhos. Hoje existe o machismo, que talvez seja o mais antigo deles, o feminismo, a ideologia de gênero e o lobby gay. São 4 erros gravíssimos que vão contra a doutrina da igreja a respeito do homem e da mulher. O machismo propugna, nós poderíamos dizer, por mais que ele seja muito variado, mas o machismo propugna que o homem é superior à mulher em dignidade. Então o machismo ofende o que está escrito aqui, é o primeiro erro. O homem e a mulher foram criados por Deus numa igual dignidade. O machismo nega isso, diz que o homem é mais digno, é superior que a mulher. E aí vem a resposta ao machismo, que é um outro erro, que é o feminismo, que diz que o homem e a mulher são iguais, o que também é um erro. Eles são iguais em dignidade, mas eles não são iguais. Eles são diferentes e, graças a Deus, eles são diferentes. E eles são complementares. Eles se enriquecem mutuamente. E assim Deus quis que fosse. Iguais em dignidade e diferentes. Como eles são diferentes, eles não terão direitos iguais. Imagine se os homens quisessem engravidar, por exemplo. Eles não têm essa capacidade. Eu fosse para a rua, se reunisse um grupo de barbados, eu quero engravidar. É isso que as pessoas estão fazendo hoje. As pessoas hoje elas estão indo contra a natureza criada e definida por Deus. E aí a gente chega no terceiro erro, que é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero diz que não existe homem e mulher, que isso é uma convenção social e que a pessoa ela tem o direito de escolher o que ela é. E que esse direito de escolha ele é infinito. Então a pessoa pode escolher ser homem, ser mulher, ser trans, ser gênero neutro, ela pode escolher ser um elfo. Parece brincadeira, mas não é. É isso que tem sido defendido aí fora. E é isso que muitos dos nossos filhos têm aprendido nas escolas. E nós não podemos aceitar isso. A ideologia de gênero é uma aberração. Aliás, tudo isso que eu falei antes é uma aberração. O machismo, o feminismo, a ideologia de gênero e o lobby gay, que vai contra a doutrina da igreja de que o matrimônio, a família se forma a partir de um homem e de uma mulher. O homossexual ele tem a mesma dignidade, ele é amado por Deus e chamado ao céu como todos nós. Mas o homossexualismo, que é o ato homossexual, não pode ser aceito como algo normal, porque não é normal. Se eu falar isso aí fora, eu saio de camburão hoje. E a aula está gravando, hein? Eu vou botar no YouTube. Mas se eu falasse isso aí numa praça, hoje eu saía de camburão. Viraram seres superpoderosos, intocáveis. Não é normal, porque é contrário à vontade de Deus. Todos nós somos chamados à castidade.
Sejam aqueles que são homossexuais, sejam aqueles que não são homossexuais. Todos nós somos chamados à castidade. Então vejam que a gente vai ter uma aula para falar sobre isso, a aula do 6º mandamento, mas na aula da criação é fundamental nós defendermos isso. Homem e mulher os criou. É tão belo pensarmos que nós fomos criados à imagem de Deus também no sentido de homem e mulher. A Trindade não deixa de ser uma imagem, ou a família é uma imagem da Trindade, na qual o Pai é figura de Deus Pai, a mulher, a mãe, é figura de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, e os filhos são figuras do Espírito Santo, que são frutos do amor dos pais. Olha que maravilha isso! Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a família seja formada a partir de um homem e de uma mulher com os seus filhos. E aí eu só vou ler para a gente encerrar a aula. Tem a última pergunta, a gente lê e encerra. Gênesis 2, a partir do versículo 18. Depois vocês leiam esse relato que fala do paraíso a partir do versículo 4 ao 17. Mas vejam a lição aqui para o mundo moderno, a verdade a respeito da criação do homem e da mulher. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Então, tem muitas verdades importantíssimas, mas vejam, a mulher foi tirada do lado, da costela, igual dignidade. Algumas mulheres não gostam da palavra auxiliar, né? Acham que auxiliar é no sentido de subalterno, mas não é. O auxiliar é aquele que vem em auxílio. A gente não chama Nossa Senhora de auxiliar. Eu sou devoto de Nossa Senhora Auxiliadora. Eu tenho uma tia que se chama, ela é chamada de Dora, né? Antigamente era um nome relativamente comum, era Maria Auxiliadora, auxílio dos cristãos. Auxiliar não é pejorativo, senão a gente não atribuiria a Nossa Senhora, que eu chamo de Senhora. Ela sim está acima de mim, mas eu digo que ela é auxílio. Então auxiliar não é no sentido de subalterna, é de quem vem em socorro, quem vem em auxílio. O homem estava só, ele estava incompleto. E aí é tirada da costela, não é nem da cabeça, ou seja, ela não está acima, e não é nem da sola do pé, é do lado do homem. Igual dignidade, mas ela é diferente do homem. Aqui está claro que ela é diferente do homem. E aqui a gente vê também a realidade do matrimônio. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O nosso Senhor vai dizer no Evangelho: o que Deus uniu, o homem não separe. Então aqui está a unidade do matrimônio, que é um homem e uma mulher, e a indissolubilidade. O matrimônio, ele é para sempre, ele não pode ser dissolvido, ele é para sempre. E também a gente vê a questão da atração, que está agora sim, aquilo ali é a atração. Não é a atração como a gente vê aí fora do baile funk, é a atração saudável.
da contemplação da beleza. Eu não estou dizendo para ninguém aqui na praia, eu vou falar com a minha esposa, estou indo lá na praia contemplar a beleza. Não vai dar certo, evidentemente. Nós somos marcados pelo pecado original, que é a aula que o Arthur vai dar semana que vem. Nós somos fracos. Mas entendam, o homem na sua origem, antes do pecado, ele contemplou a beleza de Eva sem desejá-la sexualmente de uma maneira desonesta. E ele falou, agora sim, osso dos meus ossos. E isso mostra que a atração ordenada é de um homem para uma mulher e de uma mulher para um homem. Quando é homem com homem, mulher com mulher, é uma desordem. É algo que está contrário à natureza. E eu preciso dominar isso. É a mesma luta de alguém que se casa. Quando você se casa, todas as outras mulheres do mundo morreram para você no sentido de ter algo com elas. Você não vai passar por cima, não, eu vou pisar nas mulheres, vou dar bom dia, não é isso. Mas todas as mulheres morrem no sentido de que eu não posso me permitir desejá-las desonestamente. E isso vai ser uma luta. Algumas pessoas falam de um jeito que parece que você se casou, você não acha mais ninguém bonito, você não sente atração. É claro que não, é uma luta diária. E os homossexuais têm que ter essa mesma luta. É a mesma luta, é a luta pela pureza, é a luta pela castidade. O que se pede a eles não é nada além do que se pede para toda e qualquer pessoa. É igual o celibatário. A pessoa que renuncia ao casamento, ela vai lutar até o fim da vida dela para não se permitir desejos desonestos. É isso, é o cuidado, é o zelo pela dignidade do outro. Então vejam que isso aqui é uma aula para o mundo moderno. A solução, muito mais do que saber se foi o Big Bang, questão de evolucionismo, é ler o relato da criação. Seria muito esclarecedor para todas essas pessoas que estão confusas. E aí a gente encerra com a pergunta 72 e vamos rezar lá fora. Como hoje é o dia do churrasco, eu podia dar aula até 18 horas, mas eu vou encerrar. Qual era a condição originária do homem segundo o desígnio de Deus? Isso no paraíso, no Éden, que não é o céu, tá, gente? Aqui não é o céu. O homem também precisaria ser salvo, mesmo que ele não tivesse caído no pecado, porque o paraíso terrestre não se confunde com o céu. O céu é mais elevado, muito mais. Deus, ao criar o homem e a mulher, tinha-lhes dado uma especial participação na própria vida divina, em santidade e justiça. É o que é chamado de santidade e justiça originais. No desígnio de Deus, o homem não deveria nem sofrer nem morrer. Além disso, reinava uma harmonia perfeita no homem, em si mesmo, entre criatura e criador, entre homem e mulher, bem como entre o primeiro casal humano e toda a criação. Então vejam que havia uma harmonia no ser humano individualmente considerado, nele mesmo, uma harmonia que nós não vemos em nós, no sentido de que a alma é que governava o corpo, e deve ser assim, porque quem peca é a alma, tá, gente? Não é o corpo. O corpo, ele pode ter manifestações que levam a alma a pecar, mas a nossa desordem é essa, porque muitas vezes, quando eu me apaixono pela picanha lá do churrasco e a coloco no lugar de Deus, isso é o meu corpo mandando na minha alma. Não deveria ser assim. Então a primeira ordem era a ordem do homem nele mesmo. Havia uma ordem na relação com Deus, o homem submetido a Deus. Hoje também não é assim, muitas pessoas, a maioria que rejeitam a Deus, o ignoram, vivem como se ele não existisse. Havia uma ordem entre o homem e a mulher. Então no Éden não havia machismo nem feminismo, muito menos lobby gay e ideologia de gênero. O homem e a mulher viviam em harmonia. E o pecado original é que dá consequência a toda essa guerra dos sexos, como se fala hoje, e havia uma harmonia com a criação. Então veja que os problemas ecológicos, eles vêm com o pecado. A solução não é acabar com o homem, é o homem se converter, porque o homem vivia em harmonia com a criação antes do pecado original. E haviam os chamados dons préternaturais, que era o homem não sofrer e não morrer. O homem, por natureza, morreria.
O corpo morreria, a alma é imortal, mas o corpo morreria. Mas houve um dom préternatural, que é chamado de préternatural, que era o homem não morrer. Então é por isso que a morte é fruto do pecado. A principal consequência do pecado é a morte. A morte entrou no mundo através do pecado. Então na aula que vem o Arthur vai aprofundar isso. A princípio o Arthur, a não ser que aconteça algo, ele vai aprofundar isso com a aula fundamental do pecado original. Toda aula eu digo que é fundamental e é. Por isso é que eu falo para vocês não faltarem, se faltarem, ouçam o áudio da aula que vocês perderam. Por isso é que a gente grava. Mas a aula que vem é importantíssima porque vai ser uma aula também de autoconhecimento. Esse conflito que vocês veem no coração de vocês, na aula que vem ele será melhor compreendido a partir da queda do homem no pecado que chamamos de pecado original.